Olá pessoal do Humanas em Foco, muito bem, mais uma vez aqui nos reencontramos para dar continuidade a esse nosso estudo sobre a Idade Moderna e hoje o nosso capítulo vai tratar do renascimento cultural. Muito bem, pessoal, olha só. Primeira coisa é essa questão desse termo, dessa expressão renascimento cultural. É uma expressão dos homens daquela época. Eles é que diziam que estavam promovendo um renascimento cultural. De uma cultura que existiu, veio a desaparecer e aí agora eles promoviam então o seu renascimento, a renascença, não é? Muito bem, hoje em dia a gente critica esse tipo de significado porque, na verdade, a gente sabe, né, que não existe isso de uma cultura morrer e daí você vai promover o seu resgate, né, a renascença, por assim dizer. Então, minha gente, na verdade, se tratava de um preconceito dos homens daquela época. Nós estamos falando do século XV, XVI, e aí eles olharam assim e disseram, bom, nós damos valor aos antigos, portanto nós somos os modernos. E aí falaram assim, o que é que fica aqui entre o período, não é, antigo e o período moderno? Aí eles vão dizer que é a Idade Média, olha só, tá vendo? É o período que ficou no meio, período medieval. Porque exatamente aqueles homens da Renascença, eles não valorizavam a cultura medieval, não é? Eles procuravam, na verdade, combater, negar o chamado teocentrismo medieval, contrapondo ao teocentrismo exatamente o quê? O antropocentrismo, não é? São esses conceitos fundamentais que irão entrar em choque, irão entrar em conflito, não é? Numa postura daqueles homens, daquele movimento da renascença cultural, ok? Muito bem. Minha gente, olha só, antes de mais nada, a gente precisa entender que a Renascença, né, o renascimento cultural que começou na Itália, né, o pioneirismo italiano, pois bem, está totalmente atrelado ao desenvolvimento do capitalismo e ao desenvolvimento da burguesia. Não nos esqueçamos disso, ok? Olha só, é o fator primordial que explica o pioneirismo italiano. Tá certo? A Itália é a pioneira na Renascença, por quê? Porque também foi lá na Itália onde você teve a primeira burguesia efetivamente rica da Europa, não é? Eram exatamente os comerciantes italianos que monopolizavam aquele comércio das especiarias. Lembremos disso, não é? Aquele monopólio árabe-italiano das especiarias. Então, por configurar a primeira burguesia realmente rica da Europa, daí então a burguesia italiana procura se justificar, se afirmar, né? Adquirir status, adquirir respeitabilidade. E a maneira então que eles encontram nesse processo de afirmação da classe burguesa e dos valores burgueses, exatamente será o mecenato, né? A prática do patrocínio das artes, entendeu? O financiamento das artes, né? Aquilo que a gente chama o mecenas, não é? Ah, fulano de tal, ele patrocina as artes, a empresa fulano de tal, ela patrocina as artes, eles são grandes mecenas, não é assim que a gente fala? Então, olha só, o Lorenzo de Médici, o Magnífico, né? Lá da cidade de Florença, na Itália, foi um grande mecenas, tá certo? Foi um grande financiador e patrocinador das artes e dos artistas. Também quem foi outro grande mecenas da Renascença italiana? Olha só, o Vaticano, minha gente. Exatamente, o papado, né? Nós sabemos muito bem que o papado daquela época se tratava de um verdadeiro império, né? Os papas se comportavam como verdadeiros imperadores, ok? Então, era uma igreja extremamente mundana, né?
E daí, então, o Vaticano, né, se tratar aí de um grande, de um forte mecenas, ok, minha gente? Olha só também, o que é que acontece? Você vai ter na Renascença, não é? Aquela reafirmação de valores ligados ao humanismo, não é? Valores ligados ao humanismo e que, na verdade, olha só como eles estavam enganados. Eles achavam que eles não tinham nada a ver com a Idade Média, mas, na verdade, o humanismo que vai fundamentar a Renascença, ele vem da Idade Média, não é? Ele vem ali do século XIV, que nós vamos chamar de Trecento, tá certo? A primeira fase, o primeiro impulso aí da Renascença italiana, ok? Nós também vamos ter aí o quê? Os humanistas, olha só, Francesco Petrarca, não é? O príncipe dos humanistas. Olha só também aí Boccaccio, que vai escrever o Decamerão, não é? Fazendo uma crítica ali àquele mundo, àquela sociedade medieval, tá certo? E o mais, não é, emblemático desse período, que é exatamente Dante Alighieri, que escreve a Divina Comédia, tá certo? São todos homens do século XIV, pessoal. Exatamente aquele século da crise do feudalismo, né? Aquele século da peste negra, da grande fome, não é? Da Guerra dos 100 Anos. Pois bem, já naquele período na Itália, esses homens começam a revalorizar, a resgatar esses valores ligados ao antropocentrismo, não é? E aí você tem uma série de elementos, como por exemplo, o racionalismo, ok? A valorização do pensamento racional. Olha só também aí, ó, a experimentação, não é? O experimento, a comprovação, quer dizer, botar a mão na massa, estudar realmente, analisar, investigar, procurar, né? É o que a gente também pode chamar de empirismo, não é? Conhecimento empírico, quer dizer, conhecimento prático, comprovado, tá certo? Outros valores aí que a gente pode apontar do humanismo, o naturalismo, ok? Quer dizer, a preocupação com o mundo natural, com o mundo que nos cerca, tá? Rompendo, né? Rompendo com aquela coisa do misticismo, do sobrenatural, do espiritual, tá certo? Que é exatamente o que vai marcar o teocentrismo, não é? Na Idade Média, ok, minha gente? Então, você pode apontar ainda o quê? Não é? Os valores materiais, né? O materialismo no sentido da filosofia material, do mundo visível, do mundo sensível, não é? Quer dizer, é um resgate de um olhar para tudo o que nos cerca, para tudo o que nos envolve. É esse o caminho que a Renascença está procurando reafirmar, tá ok? É resgatar esses valores, portanto, mais humanistas, naturalistas, racionalistas. Tá bom, pessoal? Muito bem. E isso tudo tem a ver, óbvio, não é, com os valores da burguesia. Não é verdade? Afinal de contas, a burguesia é a classe que está em ascensão e é a classe que não pode se dar ao luxo de ficar pensando na vida, enfim. O burguês, ele é um sujeito que ele tem que trabalhar, ele tem que produzir, não é? Ele tem que estar ali matando um leão por dia, ele é um homem de negócios, ele tem uma mente calculista, não é? Uma mente matemática, entendeu como é que é, pessoal? Então, a Renascença é, na verdade, a primeira expressão, não é, de valores burgueses, valores desta classe que está em ascensão, que é a burguesia, tá, minha gente? Olha só, nós não vamos aqui ficar fazendo aquela lista de obras e de artistas, pessoal, porque, na verdade, é uma grandíssima perca de tempo, entendeu? Porque nem vocês vão memorizar, tá certo? E nós vamos acabar perdendo um tempo precioso para aprofundar o nosso debate. Então, na verdade, esse acervo, esse conhecimento cultural é uma busca própria, é uma busca de cada um. Você que deve buscar ler Dom Quixote de Miguel de Cervantes, você que deve buscar entender, né, e apreender o significado de obras como, por exemplo, aí, ó, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, né, ou mesmo a Santa Ceia do próprio Leonardo da Vinci, tá certo? Os detalhes da Capela Sistina, pintada por Michelangelo lá no Vaticano. Olha aí, mais uma vez, o papado como mecenas, né? Michelangelo foi um artista que praticamente a vida inteira trabalhou para o Vaticano, né, para o papado. Entendeu? Você vai ter que ir em busca, não é, desses conteúdos aí culturais,
Ok, minha gente? Não vamos aqui ficar perdendo tempo, não. Outro que eu indico tremendamente significativo, né, eu sou fã desse artista, é o Bosch. Olha aí, esse pintor holandês, o Bosch, né, que na verdade, século 17, 1650, olha só as pinturas do rapaz. Uma pintura exatamente de uma intuição, de um encaminhamento daquilo que mais tarde a gente vai conhecer como surrealismo, né? Salvador Dalí, olha aí, ó, tá certo? Se a gente fizer aí uma comparação, olha só, as obras do Bosch e as obras do Salvador Dalí, né? Aquela coisa mesmo voltada para o chamado surrealismo. Quer dizer, são realmente homens, não é? Artistas, são pessoas de um comportamento extremamente inovador para a época, não é? De realmente resgatar, tá certo? O entendimento, não é, do mundo que nos cerca, do mundo natural, a partir de um ponto de vista racional, se afastando de mitologia, se afastando de superstições, entendeu? E rompendo, inclusive, até mesmo com aquele conhecimento baseado na autoridade, né? Como, por exemplo, o caso aí, ó, de Galileu, o caso de Nicolau Copérnico, né? E, para piorar de tudo, o Giordano Bruno, né? Esses homens, eles comprovaram, eles estudaram, eles analisaram, não é, que a Terra gira em torno do Sol. E, no entanto, a autoridade da Igreja Católica dizia o contrário, né? A Igreja Católica afirmava o geocentrismo, né? De que a Terra era o centro onde tudo, o Sol estava girando em volta da Terra, entendeu? Aí vem então esses homens do Renascimento com o seu estudo, com a sua experimentação, não é? Com novas tecnologias, como por exemplo a luneta, entendeu? Cálculos astronômicos, matemáticos, olha aí o Kepler, né? E a sua gravitação universal, não é? Dos planetas, entendeu? Mais tarde, olha aí, ó, o Isaac Newton, tá certo? Com a física newtoniana, né? Entendeu? A coisa da lei da gravidade, né? A força igual a massa vezes a aceleração, aquelas leis de Newton, tá certo? Então também é o desenvolvimento não só artístico, não só literário, mas também um desenvolvimento científico, que a gente não pode perder isso de vista, tá certo? Então são homens, né? É um momento, tá certo? De muita transformação, de muito desenrolar, desenvolver, não é? Essa perspectiva mais materialista, racionalista, cientificista, que é retomado, é resgatado, aí sim, não é? Nesse sentido de resgate, de retomada de uma visão de mundo, aí sim dentro dessa perspectiva da Renascença. Ok, minha gente? Então reparemos também outra coisa. Eu citei aqui, olha só, eu citei Miguel de Cervantes, eu citei Luís de Camões, né, os Lusíadas lá em Portugal, Miguel de Cervantes na Espanha, o Bosch, que é da Holanda, nós vamos ter o William Shakespeare na Inglaterra, né? Nós vamos ter também o Rabelais na França, tá certo? Quer dizer, esses países, Espanha, Portugal, Holanda, França, Inglaterra, são os países do Atlântico. Olha só, na medida em que as grandes navegações se desenvolvem, não é? Aí o eixo comercial que era ali travado pelo mar Mediterrâneo, naquele monopólio árabe e italiano das especiarias, não é? Então, a partir das grandes navegações você vai ter a ruptura, não é, desse monopólio dos árabes e dos italianos. E aí as grandes navegações elas vão se travar onde? Olha aí, ó, pela rota do Atlântico. O que é que acontece, minha gente? Desenvolvendo o comércio e a burguesia nesses países do Atlântico, entendeu? Então, por isso, a partir do desenvolvimento burguês, a partir do desenvolvimento capitalista, não é, nos países da rota do Atlântico, entendeu? Das grandes navegações, aí também você vai ter, olha só, a afirmação desses valores renascentistas exatamente nesses países. Mais uma comprovação para você de que o Renascimento e a burguesia estão intimamente ligados, não é? O Renascimento é um conjunto de valores aí, não é, contrários a qualquer outra perspectiva que não seja uma perspectiva de mundo, não é, racionalista, liberal, burguês, tá certo? É assim que vai se processar, é assim que vai se funcionar. Tá bom, minha gente? Então, fiquem com Deus, muita força, muito foco e até a próxima. Um abraço.